Imagine ser um herói tão paranoico que você treina até o nível 100 só pra enfrentar um slime no nível 1. Fala galera, Titiwasa aqui, bora para mais um recap! No Reino Divino, vários deuses estavam reunidos para uma cerimônia extremamente rara, a escolha de quem receberia uma missão de rank S. Entre todos os presentes, a deusa selecionada acabou sendo Restart. Enquanto os outros comemoravam e elogiavam sua sorte, ela apenas sorria de forma educada, tentando esconder o desespero que sentia por dentro. Assim que a cerimônia termina, Restart corre direto para casa e desaba atrás da porta. Aquela missão não era brincadeira. Mundos Rank S eram conhecidos até entre os deuses veteranos como verdadeiros pesadelos, e o pior é que ela ainda era relativamente inexperiente. Até aquele momento, tinha participado da invocação de heróis apenas 5 vezes, enquanto vários outros deuses já haviam salvo dezenas de mundos. Mesmo nervosa, Restart decide começar logo a busca pelo herói ideal. Como os japoneses estavam acostumados com histórias de fantasia e outros mundos, ela escolhe procurar alguém da Terra. Depois de analisar vários candidatos, sem encontrar ninguém confiável, ela perde a paciência e acaba derrubando todos os documentos da mesa. Mas então uma ficha cai bem na frente dela. O nome do rapaz era Seiya Ryuguin. Mesmo estando apenas no nível 1, os atributos dele eram absurdamente altos. Restart fica chocada ao perceber que tinha encontrado alguém completamente fora do normal. Convencida de que finalmente tinha achado o herói perfeito, ela inicia imediatamente o ritual de invocação. Pouco depois, uma luz intensa toma conta do quarto, e Seiya aparece diante dela. Além da presença intimidadora, o rapaz ainda era incrivelmente bonito, deixando Restart completamente sem reação por alguns segundos. Tentando manter a postura de deusa elegante, ela começa a explicar toda a situação sobre o mundo que precisava ser salvo. Só que Seiya olha para ela como se estivesse ouvindo uma maluca falando coisas sem sentido. Ele questiona por que os próprios deuses não resolvem o problema sozinhos. Restart então explica que os deuses criam os mundos, mas são os humanos que precisam protegê-los quando algo ameaça sua existência. Depois disso, Seiya pergunta quais vantagens ele teria como herói. Restart ensina como acessar a janela de status, e ao ver os números dele novamente, fica ainda mais impressionada. Os atributos de Seiya eram muito superiores aos de um humano comum. Animada, ela abre um portal para começar a jornada imediatamente. Só que Seiya simplesmente se recusa a entrar. Segundo ele, seria estupidez ir para um mundo perigoso, sem preparação nenhuma. Restart tenta convencê-lo dizendo que ele já era muito forte, mas Seiya rebate na mesma hora, afirmando que ela seria apenas suporte, enquanto ele teria que arriscar a própria vida lutando. Logo em seguida, ele tira a camisa e começa um treinamento pesado ali mesmo. Só naquele momento, Restart se lembra de um detalhe importante escrito na ficha dele. Seiya possuía uma personalidade absurdamente cautelosa. Sem saber como lidar com aquilo, ela procura a deusa veterana, Ariadoa, para reclamar da situação. Porém, Ariadoa acha o comportamento dele completamente compreensível, principalmente considerando que aquela era uma missão Rank S. Ela então aconselha Restart a pelo menos cuidar das necessidades básicas do herói enquanto ele treinava. Seguindo o conselho, Restart prepara comida, quarto e até banheiro para Seiya. Como ele era japonês, ela decide fazer refeições familiares para deixá-lo confortável. Mas até nisso, o herói demonstra paranoia extrema. Quando ela entrega os onigiris, Seiya se recusa a comer antes que Restart prove a comida primeiro. Revoltada, ela explode, perguntando por que colocaria algo suspeito na refeição dele, mas acaba cedendo mesmo assim. Depois disso, Restart promete não atrapalhar mais o treinamento. Ela deixa uma campainha com Seiya e diz que ele pode chamar quando finalmente estiver pronto para partir. Inicialmente, ela imaginava que aquilo duraria apenas alguns dias, mas o tempo começa a passar muito mais do que ela esperava. Os dias continuam passando, enquanto Restart espera ansiosamente o chamado de Seiya Ryuguin. No começo, ela acreditava que ele treinaria por 2 ou 3 dias, mas até depois de uma semana, nada acontecia. Em certo momento, preocupada, ela chega a pensar que o herói poderia ter passado mal dentro do quarto. Porém, ao perceber que toda a comida deixada na porta sempre desaparecia, entende que ele continuava treinando sem parar. Até que finalmente a campainha toca. Restart corre imediatamente até o quarto e fica completamente chocada ao ver o novo status de Seiya. Apenas com treinamento físico, ele tinha aumentado seus atributos de forma absurda e ainda adquirido novas habilidades. O mais assustador era descobrir que ele pretendia continuar treinando até alcançar o nível máximo, antes mesmo de começar a missão. Mesmo assim, ao notar o estado desesperado de Restart, Seiya decide finalmente iniciar a jornada.
A deusa então abre o portal para o mundo que precisavam salvar, e os dois chegam em uma enorme pradaria cercada por natureza. Ao longe era possível ver a pequena cidade de Adona, onde começariam os preparativos da aventura. Enquanto caminham pela cidade, um senhor os cumprimenta normalmente, mas Seiya imediatamente começa a suspeitar dele, imaginando se poderia ser algum criminoso ou até um monstro disfarçado. A paranoia dele deixa Restart cada vez mais irritada. Pouco depois, uma garota chamada Nina aparece para ajudá-los e mostra onde ficava a loja de equipamentos. Antes de entrarem, Restart entrega uma bolsa cheia de dinheiro para que Seiya pudesse comprar armaduras e armas sem preocupação. Só que o herói exagera de novo. Assim que entra na loja, Seiya tenta comprar várias armaduras ao mesmo tempo, deixando Restart desesperada com a quantidade de dinheiro que ele estava gastando. Depois disso, ele ainda corre para outra loja e compra uma enorme quantidade de ervas medicinais e bombas de fumaça. Segundo Seiya, era impossível prever quais perigos apareceriam naquele mundo, então qualquer item poderia salvar sua vida mais tarde. Restart tenta explicar que aquela área inicial era completamente segura e que os únicos monstros dali eram slimes fracos. Até Nina confirma isso e entrega um pequeno amuleto da sorte para ele. Com tudo preparado, os dois finalmente saem da cidade para enfrentar os primeiros monstros. Mas mesmo diante de um simples slime, Seiya não avança imediatamente. Primeiro ele se esconde, observa a criatura de longe e começa a analisar cada detalhe do inimigo, deixando Restart sem acreditar no que estava vendo. Depois de muito observar, ele finalmente desembainha a espada e ataca. O golpe é tão absurdo que explode o slime instantaneamente. Só que, mesmo depois disso, Seiya continua golpeando sem parar, como se ainda tivesse medo da criatura sobreviver. Apenas depois de destruir completamente o monstro, ele abaixa a espada. Restart começa a pensar que talvez ele estivesse exagerando demais, mas logo percebe que existia um motivo para tanta cautela. Uma presença assustadora surge diante deles. A mulher que aparece se apresenta como Caos Máquina, uma das 4 generais do Rei Demônio. Ela revela que já esperava pela chegada do herói, porque normalmente deuses escolhem áreas seguras para os aventureiros começarem a evoluir. Ao verificar o nível da inimiga, Restart entra em choque. Caos Máquina estava em um nível completamente fora da realidade para aquele momento da jornada. Desesperada, Restart pensa imediatamente em fugir, mas quando olha para o lado, percebe que Seiya já tinha começado a correr muito antes dela terminar de reagir, e pela primeira vez, ela presencia um herói abandonando a batalha sem pensar 2 vezes. Depois de fugir diante de Caos Máquina, Seiya e Restart conseguem voltar para o Reino Divino por um triz. Antes mesmo de descansar, Seiya já manda Restart sair do quarto, porque pretendia continuar treinando até alcançar o nível ideal para enfrentar qualquer ameaça. Enquanto isso, Máquina permanece no outro mundo, esperando o retorno do herói. 2 dias depois, Restart já não aguenta mais ficar parada sem notícias. Então ela decide usar uma esfera mágica para observar o que estava acontecendo em Gaia Brand. Só que no instante em que ativa a magia, o rosto de Máquina aparece na frente dela, como se já soubesse que estava sendo observada. A general do Rei Demônio tinha preparado uma armadilha. Para obrigar Seiya a aparecer, Máquina ameaça os moradores da cidade, avisando que continuaria eliminando pessoas caso o herói não surgisse imediatamente. Desesperada, Restart corre até Seiya pedindo para ele salvar a vila, mas para o choque dela, o herói continua treinando normalmente. Restart tenta convencê-lo dizendo que pessoas inocentes estavam em perigo e que um verdadeiro herói deveria agir imediatamente. Mesmo assim, Seiya permanece fazendo exercícios sem demonstrar qualquer pressa. Conforme o tempo passa, a situação piora ainda mais quando Máquina escolhe o pai de Nina como o próximo alvo. Sem conseguir entender a frieza de Seiya, Restart perde completamente a paciência. Ela afirma que, mesmo se algo acontecesse com ele, pelo menos ainda poderia voltar para seu mundo original, enquanto os habitantes daquele mundo não teriam segunda chance. Só então Seiya finalmente resolve explicar o motivo do próprio comportamento. Segundo ele, agir sem preparo seria exatamente o que destruiria o mundo. Se o herói fosse derrotado cedo demais, ninguém mais conseguiria impedir o avanço do Rei Demônio depois. Por isso, ele precisava garantir vitória absoluta antes de qualquer batalha importante. Quando Restart olha novamente para Seiya, percebe que ele já estava completamente equipado para lutar, e ao analisar os atributos dele, ela entra em choque.
Em apenas 2 dias, os números de Seiya tinham aumentado de maneira absurda. Agora ele já possuía força suficiente para enfrentar Máquina de igual para igual. Animada, Restart quer abrir imediatamente um portal no centro da cidade, mas acaba levando uma bronca de Seiya. Segundo ele, aparecer diretamente no local colocaria os moradores em risco durante o combate. Então os dois decidem surgir um pouco afastados da vila. Naquele momento, Máquina já estava cansada de esperar. Ela reduz o tempo do ultimato e se prepara para atacar novamente, até que uma poderosa onda cortante atravessa o ar em sua direção. Seiya finalmente havia chegado. Máquina desvia do golpe e começa a zombar dele, dizendo que aquele ataque surpresa tinha sido ridículo. Só que Seiya nunca teve intenção de acertá-la naquele momento. O verdadeiro objetivo era criar uma abertura para resgatar Nina e o pai dela primeiro. Assim que os dois conseguem escapar da área de perigo, Máquina percebe algo assustador. Os atributos de Seiya tinham aumentado muito mais do que ela imaginava. Pela primeira vez, a general começa a entender que aquele herói cauteloso talvez fosse muito mais perigoso do que aparentava. Depois de salvar Nina e o pai dela, Seiya finalmente encara Caos Máquina de frente. Ao perceber o quanto os atributos do herói tinham aumentado em apenas alguns dias, a general entende que precisava lutar seriamente. Então ela libera uma transformação monstruosa, aumentando ainda mais sua força física e avançando contra Seiya em velocidade absurda. Só que mesmo diante daquela pressão, Seiya permanece completamente calmo. Ele bloqueia todos os ataques enquanto mantém distância segura da inimiga, analisando cuidadosamente cada movimento dela. Quanto mais o combate continua, mais Máquina percebe que não estava conseguindo pressionar o herói como imaginava. Sentindo que ainda corria perigo, ela decide usar sua carta final. Restart percebe que algo terrível estava para acontecer e começa a gritar para Seiya tomar cuidado. Logo depois, Máquina ativa sua verdadeira transformação, liberando uma forma ainda mais assustadora. Quando o Restart verifica os atributos da inimiga, entra em completo desespero. Os números agora eram tão altos que ultrapassavam até ameaças vistas em mundos de rank baixo, comandados por reis demônio. Máquina então avança dizendo que acabaria com tudo em um único golpe. Restart começa a se culpar por ter colocado Seiya diante de um inimigo tão perigoso, mas quando a fumaça do impacto desaparece, ela percebe algo inacreditável. Seiya havia bloqueado o ataque sem grandes dificuldades. Naquele instante, Restart finalmente entende a verdade. Desde o começo, Seiya estava escondendo seus atributos reais. Mesmo quando encontrou Máquina pela primeira vez, ele provavelmente já tinha força suficiente para derrotá-la. Ainda assim, decidiu voltar ao Reino Divino e treinar ainda mais só para garantir uma vitória perfeita. Tentando confirmar aquilo, Restart força sua habilidade de análise ao máximo e quase destrói os próprios olhos tentando enxergar os números verdadeiros do herói. E quando consegue, ela descobre que os atributos reais de Seiya eram dezenas de vezes maiores do que ela imaginava. Máquina percebe tarde demais o tamanho do problema que estava enfrentando. Antes que pudesse reagir, Seiya surge instantaneamente na frente dela, envolve sua espada em chamas e finaliza a batalha em um único ataque devastador. Com a ameaça derrotada, Restart corre para reclamar por ele esconder informações da própria companheira, mas Seiya responde que aquilo fazia parte da preparação. Afinal, se Restart conseguia ver os atributos dele, os inimigos também poderiam descobrir. Além disso, ele afirma que a deusa era desastrada demais para guardar segredos importantes. Depois da batalha, os moradores da cidade agradecem Seiya e tentam organizar uma celebração em homenagem ao herói. Só que, ao invés de participar da festa, ele pega uma vassoura e começa a recolher todos os restos deixados por Máquina. Para o choque de todos, Seiya ainda começa a lançar fogo repetidamente no local, querendo garantir que a inimiga realmente tivesse sido eliminada por completo. O exagero dele acaba sendo tão absurdo que parte da cidade acaba destruída no processo, fazendo os moradores expulsarem os dois dali. Mesmo assim, Nina e o pai ainda correm atrás deles para agradecer por terem sido salvos. O homem oferece um pequeno pagamento como recompensa, e Seiya aceita imediatamente, sem a menor vergonha, deixando Restart completamente sem graça. Depois de saírem da cidade, Restart acredita que finalmente poderiam continuar a jornada normalmente. Porém, Seiya pensa diferente. Na cabeça dele, se um dos generais do Rei Demônio apareceu tão cedo, os próximos inimigos seriam ainda piores. Por isso, ele decide voltar mais uma vez para o Reino Divino, apenas para continuar treinando ainda mais.
Depois de destruir completamente Caos Máquina, Seiya volta mais uma vez para o Reino Divino, decidido a continuar treinando. Para o desespero de Restart, o herói parecia pensar em evolução 24 horas por dia. Sem saber mais o que fazer, ela procura novamente Ariadoa para reclamar. Restart comenta que Seiya só sabe treinar e que parecia obcecado por preparação, mas Ariadoa mantém a calma e aconselha a deusa a não apressar as coisas. Durante a conversa, Ariadoa revela um pouco do próprio passado. Mesmo tendo salvo centenas de mundos, existiu um que ela não conseguiu proteger por causa de um erro. Para Restart, aquilo parecia insignificante perto de tantos sucessos, mas Ariadoa explica que, para as pessoas daquele mundo, aquela falha significou tudo. No meio da conversa, Seiya surge inesperadamente. Ele explica que seu treinamento físico tinha chegado ao limite e que precisava encontrar outra maneira de ficar mais forte, sem correr riscos desnecessários, enfrentando monstros. Restart imediatamente sugere que ele volte ao outro mundo para evoluir normalmente em combate, mas Seiya rejeita a ideia na mesma hora. Em vez disso, ele pede equipamentos especiais de treinamento para continuar aumentando seus atributos de forma segura. Percebendo que os dois não chegariam a um acordo, Ariadoa sugere outra solução: fazer Seiya treinar diretamente com os deuses do Reino Divino. Mesmo existindo regras contra isso, Ariadoa leva os dois até Cerseus, o deus da espada. Assim que conhece Seiya, Cerseus avisa que seus treinos são extremamente rigorosos e que um humano comum dificilmente conseguiria acompanhar seu ritmo. Só que Seiya aceita imediatamente. Os dois começam um intenso treinamento de espada, e logo no primeiro confronto, Cerseus percebe algo estranho. Mesmo sem experiência divina, Seiya conseguia aprender movimentos novos em uma velocidade absurda. No primeiro dia, Cerseus ainda parecia confiante. Ele comenta com Restart que Seiya tinha talento fora do comum, mas que ainda estava longe de alcançar um deus da espada. Só que no segundo dia, a situação muda completamente. Quando Restart encontra Cerseus novamente, ele já está nervoso, suando frio e falando de maneira estranha. Segundo ele, Seiya estava evoluindo rápido demais. No terceiro dia, a situação piora ainda mais. Restart encontra o deus escondido em um canto, claramente abalado, mas antes que ele consiga explicar direito o que estava acontecendo, simplesmente vai embora assustado. No quarto dia, preocupada, Restart decide investigar melhor. Só que ao chegar perto da cozinha, encontra Cerseus completamente destruído mentalmente. Desesperado, ele revela que Seiya não deixava o treinamento terminar nunca. Mesmo depois de horas seguidas de prática, o herói continuava exigindo mais intensidade e mais combate. Cerseus já não conseguia nem descansar direito. Antes que pudesse continuar reclamando, Seiya aparece atrás deles. Completamente sério, ele chama Cerseus para continuar o treinamento imediatamente. E ainda diz que queria aumentar a dificuldade naquele dia. O deus da espada entra em pânico na hora. Restart tenta interferir para salvar Cerseus daquela rotina absurda, mas nesse momento ela é chamada por Ishtar, uma das deusas mais importantes do Reino Divino. Sem escolha, Restart acaba deixando Cerseus sozinho com Seiya, mesmo sabendo que aquilo provavelmente terminaria muito mal para o pobre deus da espada. Ao encontrar Ishtar, Restart descobre o verdadeiro motivo da convocação. A deusa informa que a cidade de Seamul estava prestes a ser atacada por um enorme exército de mortos-vivos e que era hora de o herói finalmente voltar para o outro mundo. Antes disso, Ishtar ainda revela um detalhe curioso sobre Cerseus. No passado, ele também já foi humano antes de ascender ao Reino Divino. Mesmo sem lembrar da antiga vida, emoções profundas continuavam marcadas dentro de sua alma. E segundo Ishtar, o treinamento insano de Seiya provavelmente despertou o medo mais puro que Cerseus já sentiu. Pouco depois, Restart volta correndo para buscar Seiya e encontra uma cena absurda. O herói ainda estava forçando Cerseus a continuar o treinamento sem descanso. Mesmo indignada, Restart não perde tempo discutindo. Ela explica a situação da cidade e arrasta Seiya de volta para Gaia Branda. Assim que chegam em Seamul, os dois encontram os moradores fugindo desesperadamente. Um enorme exército de mortos-vivos estava marchando em direção à cidade, e ninguém acreditava que conseguiria sobreviver ao ataque. Enquanto caminham pelas ruas, Restart explica para Seiya como funcionam os mortos-vivos, e menciona que água benta é extremamente eficaz contra eles. No mesmo instante, Seiya invade uma loja, querendo comprar 1000 garrafas de água benta de uma vez só. O comerciante obviamente não tinha tudo aquilo disponível, deixando Seiya frustrado mais uma vez por não conseguir se preparar da maneira que queria.
Logo depois, os dois seguem até a igreja da cidade, onde os futuros companheiros do herói estavam esperando. Lá eles conhecem Mesh e Elulu, dois jovens com sangue de dragão que deveriam ajudar Seiya na jornada contra o Rei Demônio. O sacerdote da igreja também recebe os visitantes normalmente, mas antes mesmo da apresentação terminar, Seiya pega a água benta e joga diretamente no homem. Na mesma hora, o corpo do sacerdote começa a liberar fumaça. Todos ficam chocados ao perceber que ele já tinha se transformado em um morto-vivo infiltrado. Sem hesitar, Mesh e Elulu avançam para lutar, enquanto Restart pede ajuda para Seiya, só que o herói já tinha atacado antes mesmo dela terminar a frase. Mesmo depois de derrotar o inimigo, Seiya continua observando cuidadosamente o corpo para entender melhor como mortos-vivos funcionavam. O sacerdote então revela que servia a Death Magla, um dos generais do Rei Demônio. Segundo ele, um exército gigantesco chegaria até a cidade ao amanhecer e ninguém conseguiria impedir a destruição de Siamu. Ao ouvir aquilo, Seiya decide agir da maneira mais cautelosa possível. Restart percebe tarde demais o que ele pretendia fazer e sai correndo da igreja junto dos outros. Segundos depois, uma sequência absurda de explosões destrói completamente o local. Mesmo com a igreja reduzida a ruínas, Mesh fica impressionado com o poder de Seiya e tenta se aproximar dele como aliado. Elulu também demonstra interesse em acompanhar o herói dali em diante, só que Seiya ainda não confiava neles. Para testar os dois, ele joga água benta diretamente sobre suas cabeças. Apenas depois de confirmar que não eram mortos-vivos infiltrados, finalmente aceita conversar com eles. Mesmo assim, quando Restart analisa os atributos da dupla, percebe que os números ainda eram muito baixos para acompanhar Seiya naquele momento. E sem demonstrar nenhuma preocupação com os sentimentos deles, Seiya simplesmente declara que não pretende formar equipe com pessoas fracas. Mesmo depois de salvar a igreja, Seiya continua recusando qualquer ajuda. Assim que Mesh e Elulu tentam entrar oficialmente para o grupo, ele corta os dois imediatamente, dizendo que ainda são fracos demais e só atrapalhariam durante as batalhas. Mesh fica irritado e quase parte para cima dele, mas vários guardas chegam naquele instante, após verem o estado destruído da igreja. Enquanto Restart tenta desesperadamente pensar em uma explicação, a irmã da igreja revela que uma enorme tropa de mortos-vivos estava vindo atacar a cidade, e que uma deusa junto de um herói apareceram para salvá-los. Os soldados imediatamente se ajoelham diante de Restart e Seiya, implorando ajuda para proteger a cidade. Só que Seiya ignora completamente o momento emocionante e pergunta apenas quanto receberia pelo serviço. O capitão promete uma recompensa enorme caso ele realmente consiga eliminar o exército inimigo. Então Seiya tira um contrato do bolso e faz os cavaleiros assinarem na mesma hora. Logo depois, os guardas avisam que cerca de 200 soldados chegariam para lutar ao lado dele, mas Seiya recusa imediatamente. Na visão dele, quanto mais pessoas participassem da batalha, maiores seriam as chances de algo dar errado. O único dever dos cavaleiros seria proteger os moradores da cidade, enquanto ele resolveria tudo sozinho. Antes de sair, Seiya ainda avisa Mesh para não tentar acompanhá-lo. Mesh vai embora furioso, enquanto Restart começa a se preocupar pensando que ele pode acabar fazendo alguma loucura, mas Seiya permanece totalmente tranquilo e simplesmente ativa sua habilidade de voo, disparando pelos céus em direção ao exército inimigo. Como Restart normalmente não podia voar por causa das restrições divinas, Seiya manda ela ficar na cidade esperando, só que o orgulho da deusa fala mais alto. Determinada a provar que consegue acompanhá-lo, ela libera parte de seus poderes selados e cria enormes asas divinas. Mesmo usando toda a sua força, Restart ainda não consegue alcançar Seiya. Percebendo isso, ele volta, segura a mão dela e começa a puxá-la em velocidade absurda pelos céus. A pobre deusa praticamente entra em colapso, tentando acompanhar o ritmo dele. Depois de algum tempo, os dois finalmente chegam acima da gigantesca tropa de mortos-vivos. Observando aquele exército inteiro marchando em formação, Seiya decide acabar com tudo de uma vez só. Então ele começa a conjurar uma magia monstruosa, criando um enorme meteoro acima dos inimigos. Restart fica completamente chocada, vendo o tamanho do poder que Seiya havia alcançado em tão pouco tempo. O meteoro cai do céu e destrói praticamente todo o exército de uma só vez. Naquele momento, Restart percebe que Seiya já tinha ficado tão forte que talvez realmente não precisasse de companheiros para enfrentar ameaças comuns. Porém, quando ele tenta lançar outra magia gigantesca, acaba ficando sem mana e precisa retornar para a cidade, enquanto Seiya descansa e continua pesquisando novas combinações de habilidades.
cidades, Elulu aparece preocupada, dizendo que Mesh desapareceu há 2 dias. Restart tenta acalmá-la, acreditando que o perigo já tinha acabado depois da destruição do exército inimigo. Mais tarde, ela vai até o quarto de Seiya e encontra o herói criando uma espada especial, usando fios do cabelo dela para aumentar o poder da arma. Antes que Restart pudesse reclamar, a dona da hospedaria entra no quarto, trazendo um pacote entregue para Seiya. Dentro havia um espelho extremamente sofisticado. Restart imediatamente começa a admirar o próprio reflexo, mas de repente, a imagem muda completamente. Do outro lado aparece Mesh amarrado, enquanto uma voz ameaçadora começa a ecoar pelo quarto. Enquanto uma voz ameaçadora ecoava pelo quarto, a imagem do espelho mudou completamente. Elulu arregalou os olhos ao reconhecer quem estava aparecendo ali. Era o Mesh. O garoto estava preso diante de uma figura assustadora. Logo depois, a voz finalmente se revelou. Aquele homem era Death Magla, um dos 4 generais celestiais do Rei Demônio. Death Magla começou a provocar o grupo, dizendo que teve muito trabalho para criar o exército de mortos-vivos, que o Seiya destruiu sem piedade, e por causa disso, decidiu se vingar pessoalmente. Mesh permanecia preso, enquanto Death Magla aproximava uma lâmina do pescoço dele. Mesmo naquela situação, Mesh não demonstrava medo. Pelo contrário, ele dizia admirar a força absurda do Seiya e acreditava que aquele herói realmente podia salvar o mundo. Só então Seiya finalmente se aproximou do espelho. Sem perder tempo, ele pediu para Restart abrir um portal para o Reino Divino, e antes mesmo de sair, ainda declarou que aceitaria Mesh como carregador de equipamentos do grupo. Death Magla começou a rir alto. Na visão dele, aquilo era inútil. Eles estavam apenas falando através de um espelho. Não existia forma do Seiya chegar ali a tempo, mas o herói já tinha previsto uma situação dessas desde o incidente envolvendo o pai da Nina. No instante seguinte, Seiya puxou sua espada e cortou o próprio espaço. O golpe atravessou o espelho e arrancou a mão de Death Magla imediatamente, deixando Restart completamente chocada. Sem perder tempo, Seiya empurrou Restart para dentro do portal e correu de volta ao Reino Divino. Como o tempo passava diferente entre os mundos, eles ainda tinham alguns minutos para salvar Mesh. Assim que chegaram, Seiya foi diretamente até a deusa Ishtar e pediu que ela localizasse a posição exata do inimigo. Mesmo sendo contra as regras ajudar humanos daquele jeito, Seiya já tinha preparado uma justificativa para convencer a deusa. Depois de descobrir o local, Restart abriu um portal exatamente na frente de Death Magla. No momento em que atravessou o portal, Seiya disparou fogo diretamente no rosto do general e avançou imediatamente. Enquanto isso, Restart correu até Mesh para usar magia de cura nele. Percebendo que Seiya tinha chegado muito mais rápido do que imaginava, Death Magla resolveu mostrar sua verdadeira carta na manga. Das sombras, surgiu uma criatura gigantesca coberta por fogo negro. Restart rapidamente analisou o monstro e ficou desesperada. A criatura possuía mais de 100 mil pontos de defesa e praticamente todos os atributos eram inúteis contra ela. A única fraqueza possível era gelo. Death Magla então começou a rir, revelando que estudou toda a batalha do Seiya contra a Chaos Máquina. Depois de descobrir que o herói usava fogo, preparou especificamente aquele monstro para counterar ele, mas Seiya apenas sorriu. Calmamente, ele afirmou que estava sempre em estado de prontidão absoluta. Então guardou a espada e avançou usando os próprios punhos. Death Magla aumentou ainda mais as chamas da criatura, acreditando que Seiya seria completamente queimado naquele ataque frontal. Mas o herói não desviou, os 2 golpes colidiram diretamente, e no mesmo instante, o braço do monstro começou a congelar. Death Magla ficou completamente em choque. Fogo e gelo eram poderes opostos. Não fazia sentido Seiya conseguir usar os 2. Só então ele percebeu o anel na mão do herói. Restart finalmente entendeu tudo. Durante todo esse tempo, Seiya vinha criando equipamentos elementais escondido, e não existia apenas um. O herói então mostrou vários outros anéis preparados antecipadamente. Gelo, luz, trevas, trovão, terra. Ele literalmente criou respostas para qualquer situação possível. Mesmo assim, Death Magla ainda acreditava que a defesa absurda do monstro suportaria o ataque. Mas isso também fazia parte do cálculo do Seiya. Agora que o corpo da criatura estava congelado, bastava usar fogo extremo logo em seguida para destruir completamente sua estrutura. Sem hesitar, Seiya sacou sua espada, concentrou fogo na lâmina e atravessou o peito do monstro instantaneamente. A criatura começou a se desfazer diante dos olhos desesperados de Death Magla.
Naquele momento, ele finalmente percebeu que tinha perdido. Sem o monstro, não existia mais nenhuma chance de vitória. Restart imediatamente entendeu o que Seiya pretendia fazer em seguida e puxou Mesh para longe dali. Então Seiya caminhou lentamente na direção do general, e o enorme castelo passou a ecoar apenas os gritos desesperados de Def Magla. Depois da batalha intensa contra Def Magla, Mesh foi levado de volta para a estalagem ainda desacordado, enquanto Elulu permanecia ao lado dele claramente preocupada. Quando finalmente despertou, Mesh ficou confuso ao ver Restart e Elulu observando tudo de perto. Restart então explicou que Seiya havia derrotado o inimigo e tirado Mesh do castelo depois que ele perdeu a consciência. Pouco depois, Seiya apareceu, carregando uma bolsa enorme e já foi direto ao ponto. Ele mandou Mesh e Elulu se prepararem imediatamente, porque a partir daquele momento, os dois passariam a carregar seus equipamentos. Mesmo sendo tratados praticamente como carregadores oficiais do herói, Elulu ficou super feliz por poder ajudar alguém tão poderoso. Já Mesh reagiu de forma diferente. Depois de tudo o que aconteceu, ele finalmente percebeu o quanto ainda era fraco. Determinado a mudar isso, o garoto se ajoelhou diante de Seiya e implorou para ser treinado. Como sempre, Seiya respondeu da maneira mais fria possível. Ele disse que Mesh poderia fazer o que quisesse, desde que continuasse carregando sua bagagem. Mesmo assim, para Mesh aquilo já era praticamente uma autorização. Antes de partirem, Mesh e Elulu decidiram contar um segredo importante. Segundo uma antiga lenda da vila onde nasceram, um dragão teria descido dos céus trazendo os dois bebês. Além disso, existia uma caverna selada, que só poderia ser aberta quando o herói profetizado chegasse acompanhado das crianças. Dentro daquele lugar, estaria escondida uma arma lendária, capaz de derrotar qualquer inimigo. Ao ouvir a parte da arma lendária, os olhos de Restart praticamente brilharam na mesma hora. Ela começou imediatamente a insistir para que Seiya fosse até lá, mas o herói recusou sem nem pensar duas vezes, dizendo que ainda tinha outras prioridades. Logo depois, Restart abriu um portal para o Reino Divino e dessa vez, Mesh e Elulu puderam acompanhá-los. Era a primeira vez das crianças naquele lugar, então os dois ficaram completamente maravilhados com tudo ao redor e queriam explorar cada canto. Só que Seiya não deixou nem isso acontecer e puxou os dois imediatamente, dizendo que perder tempo era algo inaceitável. O grupo então seguiu até o salão principal, onde Restart começou a procurar por Cerseus. Porém, ao invés de encontrarem o deus treinando guerreiros, eles deram de cara com Cerseus, usando avental e preparando pães tranquilamente. Assim que percebeu a presença de Seiya, Cerseus tentou se esconder na mesma hora, mas obviamente não conseguiu escapar da atenção do herói. Quando Restart perguntou o que estava acontecendo, Cerseus inventou rapidamente uma desculpa dizendo que havia abandonado a espada e decidido seguir a vida como padeiro. Só que Seiya não estava interessado nem um pouco nas novas ambições culinárias dele. O herói apontou a espada diretamente para o rosto de Cerseus e exigiu que ele voltasse ao trabalho imediatamente. Apavorado, Cerseus recusou na hora, afirmando que nunca mais treinaria ninguém. Mas tudo mudou quando Restart colocou Mesh na frente dele. Ao analisar os atributos do garoto, Cerseus caiu na gargalhada. Mesh era absurdamente mais fraco que ele, e justamente por isso, o deus aceitou treiná-lo sem hesitar. Enquanto isso, Elulu seria enviada para outro treinamento separado. Restart então levou a garota até Estiaka, a deusa do fogo. Como ajudar os humanos fazia parte das obrigações divinas, Estiaka acabou aceitando cuidar do treinamento de Elulu. Depois de organizar tudo para as crianças, Seiya e Restart partiram novamente. Mas, para a surpresa da deusa, o herói agora queria encontrar alguém capaz de treiná-lo também, e considerando o jeito impossível de Seiya, Restart já começou a imaginar quem teria coragem de aceitar aquela tarefa. Restart acabou esbarrando em Valkyrie, que imediatamente a agarrou pelo colarinho e a ameaçou por ser uma deusa de nível inferior, bloqueando seu caminho. Restart ficou desesperada e pediu desculpas. Seiya percebeu uma presença extremamente perigosa vindo de Valkyrie. Restart então alertou que ela era uma das deusas mais perigosas do Reino Divino e que ninguém deveria sequer se aproximar dela. Mesmo assim, antes que Restart terminasse de falar, Seiya já havia ido diretamente até Valkyrie e pedido para que ela o treinasse. Valkyrie ficou imediatamente furiosa com a ousadia dele, e Restart tentou intervir em pânico. Nesse momento, Ariadua apareceu e pediu desculpas em nome de Seiya. Valkyrie, então, decidiu não agir contra ele por respeito a Ariadua, mas impôs uma condição antes de ir embora. Depois disso, Ariadua repreendeu Seiya e o levou até Adenela, a deusa da guerra, para treiná-lo. Adenela achou a situação interessante e aceitou imediatamente, dizendo que ensinaria apenas um único movimento extremamente rápido,
impossível de ser visto por olhos humanos comuns. Seiya aceitou sem hesitar. Enquanto isso, Mesh estava treinando com Cerseus e Elulu estava com Estiaka. No primeiro dia, Restart levou comida para todos. Mesh estava bem, Elulu estava em treinamento com Estiaka e Seiya estava com Adenela. No segundo dia, Restart encontrou Mesh e Seiya juntos no refeitório, onde Mesh havia chamado Seiya para aprender mais com ele. Seiya ensinou apenas teorias extremamente cautelosas sobre combate. No terceiro dia, Restart foi buscar Mesh para voltar ao mundo original. Mesh já havia melhorado bastante após o treinamento com Cerseus, mas Elulu não teve progresso algum. Estiaka então explicou que Elulu não tinha talento para magia. Depois disso, Adenela apareceu novamente para Seiya trazendo um presente feito por ela mesma. Seiya recusou imediatamente e foi embora, o que deixou Adenela extremamente irritada, fazendo com que ela começasse a causar destruição no Reino Divino. Restart ficou desesperada e culpou Seiya, mas ele ignorou tudo e seguiu para o portal. O grupo então partiu em direção à Caverna do Dragão. Durante o caminho, Elulu tentou treinar magia de fogo, mas Seiya a impediu novamente, dizendo que sua função era apenas carregar equipamentos. Nesse momento, um orc apareceu, mas foi rapidamente derrotado por uma invocação de pássaro de fogo criada por Seiya, que atacava qualquer inimigo dentro de uma grande área. Várias ondas de monstros apareceram, mas todas foram eliminadas pela mesma habilidade. Depois, o grupo chegou a uma cidade para comprar suprimentos. Seiya perguntou quantas tochas deveriam levar. Mesh respondeu 50, Seiya disse que estava errado, Restart disse 500, e depois concluiu que 5 seriam suficientes. Após isso, eles seguiram até a entrada da caverna. Mesh e Elulu perceberam o selo e tentaram avançar para quebrá-lo, mas Seiya os interrompeu e destruiu a porta com sua espada em um único golpe. Dentro havia apenas um pedestal. Ao ser ativado, ele revelou um sistema de teletransporte. Seiya testou primeiro usando um objeto, para garantir que não havia armadilhas, e então o grupo atravessou. Do outro lado foram recebidos por Lagos, que os guiou pela Vila dos Dragões. Ele os levou até Lavai, a mãe dos dragões. Lavai então ensinou Mesh a técnica de transformação em dragão humano, aumentando sua força em 10 vezes. Elulu tentou aprender também, mas Lavai disse que ela tinha um papel mais importante, sendo parte essencial como arma final na luta contra o Rei Demônio. Quando Leviei, a rainha dos dragões, revela uma antiga lenda que muda completamente o clima do lugar. Segundo ela, existe uma tradição extremamente antiga. Quando um dragão nasce em forma humana e sacrifica a própria vida, uma espada suprema capaz de derrotar o Lorde Demônio finalmente aparece. Essa arma não é comum, ela só surge através desse ritual. Ao ouvir isso, Mesh reage imediatamente com indignação. Ele não aceita a ideia de que Elulu precise morrer por causa de uma lenda, mesmo que isso possa salvar o mundo. Ele deixa claro que não vai permitir isso acontecer. Mas Leviei não recua. Ela reforça a realidade do mundo atual. Cerca de 70% do território já está sob o controle do exército do Lorde Demônio. As invasões são constantes, vilas estão sendo destruídas e restam apenas pequenos assentamentos isolados. Se nada mudar, o mundo inteiro vai cair. Para ela, a única esperança real é derrotar o próprio Lorde Demônio, e a chave para isso seria justamente a espada que nasce desse ritual. Enquanto isso, Elulu é tratada com grande respeito pelos outros dragões. Leviei observa ela com atenção e afirma que Elulu é a espada suprema destinada a salvar o mundo no futuro. Os outros dragões começam a se curvar diante dela, como se já aceitassem completamente o destino que foi imposto. Leviei então toma uma decisão definitiva. Já que o herói chegou, o ritual da espada será realizado naquela mesma noite. Ela ordena que Elulu passe seus últimos momentos ao lado de seus amigos. Depois disso, o grupo deixa o palácio. Mesh vai direto ao ponto e pergunta para Elulu se ela realmente pretende aceitar esse destino e se sacrificar. Elulu fica claramente abalada, mas responde com sinceridade. Ela diz que por muito tempo desejou ser útil para alguém, para o mundo, e agora que finalmente existe uma forma de fazer isso, ela quer cumprir esse papel, mesmo que isso custe a própria vida. Enquanto isso, Seiya não demonstra grande reação emocional ao que está acontecendo. Ele se mantém distante, lidando com outras coisas como se o assunto não o afetasse diretamente. Já Restart fica irritada e preocupada com a postura dele e com o rumo da situação, tentando entender como aquilo pode ser tratado de forma tão fria. Mais tarde, chega a noite. Um grande banquete é realizado no castelo de Leviei. O grupo de Seiya é tratado como convidados VIP. Até pequenas crianças dragão aparecem oferecendo doces para Restart, tentando criar um clima mais leve. Ela tenta insistir para que Seiya participe e coma algo, para não estragar o momento das crianças.
Depois de certa resistência, ele finalmente aceita. Mas no exato instante em que ele coloca o doce na boca, as luzes do salão se apagam. O ritual começou. Elulu é levada pelos guardas dragões, vestida com roupas cerimoniais, sendo conduzida até o penhasco sagrado. Esse local é conhecido como o Abismo dos Dragões, um lugar antigo estabelecido desde a época do primeiro imperador dragão. Segundo a tradição, ao se jogar naquele abismo, o corpo de Elulu se transforma na espada capaz de salvar o mundo. No topo do penhasco, Elulu olha para Mesh e tenta sorrir. Mesmo emocionada, ela diz que em breve eles poderão se encontrar novamente. Em seguida, ela faz um pedido simples e inesperado. Quando ela virar espada, espera que Seiya, ao menos, a limpe de vez em quando, para que não enferruje. Essas palavras atingem Mesh com força, deixando ele emocionalmente abalado. Ele tenta avançar para impedir o ritual, mas é contido imediatamente pelos guardas dragões. Enquanto isso, Elulu começa a demonstrar medo real pela primeira vez. Mesmo assim, Leviei ordena que o ritual continue sem interrupções, ignorando completamente os sentimentos dela. Os dragões ao redor começam a entoar o nome da espada sagrada, tratando aquilo como algo inevitável, sem considerar Elulu como pessoa. Ela chega cada vez mais perto da borda do abismo, e o ritual segue rumo ao seu momento mais crítico. Quando o ritual avança para o ponto crítico, a tensão aumenta ainda mais no penhasco. Leviei ordena que os guardas dragões ajudem a concluir o ritual, ignorando completamente qualquer hesitação ou sentimento de Elulu. Para ela, aquilo já está decidido. O destino da jovem dragão precisa ser cumprido. Mesmo com os apelos de Restart, os dragões ao redor continuam gritando e exaltando a espada sagrada, como se Elulu não fosse uma pessoa, mas apenas um objeto destinado ao ritual. Elulu já está na beira do abismo, e não há mais como recuar. Os guardas continuam avançando, garantindo que ela não escape. Nesse momento, Seiya surge atrás deles. Sem hesitar, ele dá um golpe rápido e derruba os dois guardas dragões, jogando-os para longe em direção a Leviei. Seiya então olha para a situação e comenta com frieza que já tinha deixado claro mais cedo que não queria se envolver. Mas mesmo assim, não faz sentido Elulu não entender o que está acontecendo. Ele questiona diretamente: se ela virar uma espada, como ele vai carregar o equipamento dela? A frase quebra completamente a tensão do momento. Restart imediatamente reage rindo, enquanto Leviei fica confusa com a situação, sem entender o que Seiya está tentando dizer. Restart então se vira para Leviei e afirma com firmeza que eles são heróis invocados para salvar o mundo, e que não vão permitir que uma companheira morra dessa forma. Mas Leviei não aceita. Ela responde com frieza, dizendo que heróis e deusas sempre agem pensando apenas em si mesmos, sem considerar o sofrimento do povo dragão. Essa fala irrita profundamente Mesh. Ele perde o controle, se transforma parcialmente em sua forma dracônica e derruba os guardas ao redor, avançando contra Leviei para confrontá-la diretamente. Mas antes que consiga agir, ele e Restart começam a perder as forças e caem no chão. Leviei então revela a verdade. Ela já esperava esse tipo de reação. Os convidados haviam bebido bebidas com um poderoso veneno paralisante, planejado exatamente para esse momento. O ritual precisava continuar sem interferência, mas algo inesperado acontece. Seiya não é afetado. Ele permanece completamente normal. Seiya então afirma com calma que esse tipo de truque é infantil e que ele jamais aceitaria comida oferecida por dragões sem verificar antes. Percebendo que a primeira estratégia falhou, Leviei muda de abordagem. Ela se transforma em uma gigantesca forma dracônica e aparece diante de Seiya, assumindo sua verdadeira forma de batalha. Restart, mesmo enfraquecida, observa os status dela e fica chocada. Defesa extremamente alta e vida absurda, praticamente impossível de derrubar normalmente. Seiya permanece calmo e pergunta qual arma deve usar. Ele então abre sua bolsa e retira uma espada completamente negra. Ao ver a arma, Leviei sente um instinto de perigo imediato. Aquela era uma espada capaz de matar dragões. Mesh e Restart ficam surpresos. Eles não fazem ideia de onde Seiya conseguiu aquilo. Seiya explica com naturalidade que já havia previsto a possibilidade de enfrentar um dragão desde o momento em que chegaram à caverna, então preparou tudo com antecedência. Inclusive, ele revela que utilizou fios de cabelo de Mesh, Elulu e Restart para criar a arma como base de preparação.
Sem perder tempo, Seiya parte para o ataque. Com a espada verdadeira, ele finalmente consegue ferir Leviei. Mesmo assim, ela ri e reforça que ainda está tudo dentro do esperado. Ela continua confiante em sua defesa absoluta. Nesse instante, algo acontece com Elulu. O colar em seu pescoço começa a brilhar intensamente. Ela cai no chão sentindo dor extrema. Leviei revela que é um colar de prisão com maldição ativada. Elulu tem apenas 3 minutos de vida restantes. Após isso, seu corpo será usado para completar o ritual, sendo jogado no abismo. Seiya olha rapidamente para Elulu e avalia a situação. Ele então dá um ultimato a Leviei. Se ela não está do lado do Lorde Demônio, ainda existe uma chance de parar tudo e quebrar a maldição. Mas ela não aceita. Sem mais opções, Seiya decide agir com força total. Ele lança um ataque de fogo que reduz mais da metade da vida de Leviei em um único golpe. Mesmo assim, ela não recua. Confiante em sua defesa, Leviei começa a se encolher e entra em postura defensiva extrema, tentando resistir até o fim do tempo de Elulu. Seiya observa e então age novamente. Ele pega um saco com sementes especiais e as come rapidamente. São sementes de velocidade, que aumentam drasticamente seus reflexos e agilidade. Além disso, ele prepara outra espada de dragão. Agora, com velocidade e poder ampliados, Seiya planeja finalizar Leviei antes que o tempo de Elulu se esgote. Ele avança em ataques contínuos e rápidos. Restart acompanha a luta e percebe que a situação não está favorável. A defesa de Leviei ainda é absurda e os ataques de Seiya não estão causando dano significativo. O tempo continua correndo. Apenas 1 minuto restante. Leviei ri e diz para Seiya desistir, já que aquilo é uma luta sem sentido. Seiya responde com desprezo, provocando-a. Ele questiona como alguém tão cautelosa pode estar tão confiante agora. Essa provocação faz Leviei perceber que está sendo pressionada até o limite. Restart tenta novamente intervir, pedindo que ela quebre a maldição de Elulu para encerrar tudo ali, mas Leviei grita que já fez isso. No mesmo instante em que Seiya para por 1 segundo, Leviei dispara um ataque de fogo contra ele. Seiya reage imediatamente com um corte de espada, desviando o ataque e empurrando Leviei em direção ao abismo. Ela tenta se salvar usando suas asas, mas algo está errado. Mesmo batendo as asas com força total, ela não consegue subir. Desesperada, Leviei percebe a verdade. Suas asas já haviam sido destruídas antes. Ela cai diretamente no abismo. Com isso, a batalha chega ao fim. Seiya então retorna com Elulu nos braços, levando-a de volta para Restart. Restart pergunta quando ele destruiu as asas de Leviei. Seiya responde com naturalidade. Foi antes dela endurecer completamente o corpo. Ele já havia preparado todas as possibilidades desde o início da luta. Logo depois, uma luz intensa surge do abismo. A espada sagrada finalmente emerge, flutuando diante deles. Apesar da vitória, o clima não é completamente leve. O povo dragão ainda está abalado com a morte de Leviei. Seiya então intervém e manipula a situação, dizendo que o sacrifício dela foi necessário para derrotar o Lorde Demônio e que isso foi justificado. Em seguida, ele encerra a discussão e decide encerrar tudo ali. O grupo então se prepara para partir. Restart chama Mesh e Elulu para esperarem na entrada da caverna, dizendo que precisa falar algo em particular com Seiya. Quando ficam sozinhos, ela reclama com ele por ter usado o cabelo dela sem permissão. Seiya não dá importância. Ela então pergunta sobre a espada sagrada, e Seiya admite que ela não é exatamente uma espada sagrada verdadeira. Ele apenas enganou os dragões, mas Restart já percebe isso. Ela diz que mesmo assim, a única forma de derrotar o Lorde Demônio ainda está em aberto. Seiya responde que, se esse não for o caminho, então haverá outro. Tudo ficará bem no final. Ele então chama Elulu e parte com o grupo. Na saída da caverna, eles encontram Mesh e Elulu em estado de alerta. E na frente deles, há um grupo de guardas se aproximando, aparentemente enviados com a intenção de eliminar Seiya e Restart. Os Cavaleiros do Império apareceram às pressas diante de Seiya e contaram que a tropa noturna, liderada por Rosalie, estava cercada por monstros em Olga Fortress. O capitão implorou para que o herói fosse ajudar imediatamente, porque naquele ritmo, ninguém sobreviveria até o amanhecer. Restart ainda tentou pedir alguns minutos de descanso, mas o homem insistia que não havia mais tempo. Sem dizer quase nada, Seiya simplesmente levantou o voo na frente de todos. Os soldados ficaram chocados ao ver um humano voando livremente pelos céus, enquanto comentavam admirados que aquele realmente era o herói lendário. Durante o caminho, eles descobriram que o inimigo responsável pelo ataque era Beelzebub, um demônio gigantesco com aparência de mosca que comandava um enorme enxame monstruoso. Pouco depois, uma nuvem negra
negra surgiu diante deles no céu. Quando Restart percebeu que aquilo era o exército de Beelzebub, ela ficou desesperada. Seiya, então, observou os monstros de longe e percebeu que cada uma das criaturas tinha um nível muito maior do que os mortos-vivos que eles enfrentaram antes. Ao chegarem perto da floresta, eles encontraram um verdadeiro massacre acontecendo. Os soldados tentavam resistir ao enxame, enquanto Beelzebub observava tudo com diversão. As moscas agarravam os cavaleiros, levavam eles para o alto e depois soltavam no chão brutalmente. Enquanto assistia à cena, o demônio ria sem parar e dizia que continuaria eliminando todos até o herói aparecer. Foi então que Seiya percebeu a verdade. Beelzebub não queria destruir a fortaleza ainda. Tudo aquilo era apenas uma armadilha para forçar sua aparição. Depois que o enxame se afastou temporariamente, Seiya finalmente encontrou Rosalie e os sobreviventes. Mesmo ferida e quase sem forças, Rosalie reconheceu o herói imediatamente e tentou organizar um contra-ataque naquele mesmo instante. Porém, Carlo interrompeu a comandante, lembrando que muitos soldados estavam feridos demais para continuar lutando. Sem escolha, Rosalie levou o grupo até Olga Fortress para discutir uma estratégia. Durante o caminho, Carlo explicou que Beelzebub jamais avançaria além daquela região, porque existia um homem capaz de destruir o demônio sozinho, o maior general do Império. Isso deixou Seiya intrigado. Se alguém tão poderoso existia, então por que ele não salvava o mundo pessoalmente? Carlo respondeu apenas que o general não podia sair da capital. Ao chegarem na sala de reunião, Seiya começou a agir da forma mais exageradamente cautelosa possível. Antes mesmo de discutir qualquer plano, ele inspecionou o lugar inteiro, procurando monstros disfarçados, armadilhas escondidas e até possíveis espiões. Depois de vários minutos verificando tudo, Rosalie perdeu completamente a paciência e mandou ele parar com aquela paranoia absurda. Mas então Seiya tomou uma decisão que chocou todo mundo. Ele afirmou que não pisaria no campo de batalha agora. Em vez disso, voltaria ao Reino Divino para treinar ainda mais antes de enfrentar Beelzebub. Rosalie ficou revoltada na mesma hora. Para ela, aquilo parecia abandono. Restart tentou explicar que o tempo passava diferente no Reino Divino, então Seiya poderia ficar muito mais forte rapidamente. Só que Rosalie não aceitava esperar, enquanto seus homens continuavam sofrendo ataques. Ela então sugeriu que Restart lutasse ao lado dela, enquanto Seiya treinava. Porém, Seiya rejeitou imediatamente a ideia, dizendo que Restart não teria utilidade nenhuma em batalha. Segundo ele, enfrentar Beelzebub naquele momento era porque depois de analisar o enxame, ele ainda não via nenhuma chance real de vitória. Aquelas palavras fizeram Rosalie explodir de raiva. Ela chamou Seiya de covarde e acusou o herói de assistir seus companheiros sofrerem sem fazer nada. Mesmo assim, Seiya continuou completamente calmo. Ele respondeu que avançar para uma luta impossível sem nenhum plano era apenas estupidez. Restart tentou defender Seiya, dizendo que o excesso de cautela dele já havia salvado todos inúmeras vezes. Mas Rosalie não quis ouvir. Com os olhos cheios de lágrimas, ela gritou que uma deusa imortal jamais entenderia o peso de perder soldados diante dos próprios olhos. Foi nesse momento que Seiya respondeu friamente que os homens mortos não tinham sido derrotados por Beelzebub, mas pela própria imprudência de Rosalie. As palavras de Seiya destruíram completamente o orgulho de Rosalie. Tomada pela raiva, ela avançou tentando acertar o herói, mas Seiya desviou facilmente e respondeu com um tapa que deixou todos em choque. Mesmo depois disso, Rosalie continuou tentando atacá-lo várias vezes, porém Seiya revidava toda a tentativa sem mudar a expressão do rosto. No fim, Rosalie acabou chorando de frustração, enquanto Seiya permanecia totalmente indiferente. Sem perder tempo, ele pediu para Restart abrir imediatamente um portal de volta ao Reino Divino. Assim que retornaram, Restart finalmente reclamou da atitude dele, dizendo que havia passado dos limites ao tratar Rosalie daquela maneira. Porém, Seiya respondeu friamente que não suportava pessoas que colocavam emoções acima da lógica, principalmente quando isso custava a vida de outras pessoas. Logo depois, Seiya começou a pensar em uma forma de derrotar o enxame de Beelzebub. Em seu antigo mundo, ele resolveria algo assim usando armas de fogo. Mas como aquele universo não possuía tecnologia semelhante, ele decidiu encontrar uma alternativa usando arco e flecha. Restart então levou Seiya até Metis, a deusa dos arcos. Sem nem esperar apresentações, Seiya perguntou diretamente quantas flechas ela conseguia disparar ao mesmo tempo. Metis criou um arco mágico diante dele e mostrou sua habilidade, revelando que podia lançar 7 flechas simultaneamente com precisão perfeita. Ao descobrir isso,
Seiya decidiu aprender imediatamente. Porém, antes de dominar a técnica, ele precisava primeiro criar um arco mágico. Então ele pediu ajuda para Elulu, que possuía afinidade com magia elemental. Para a surpresa de todos, Seiya conseguiu reproduzir a técnica praticamente no mesmo instante em que viu a explicação. Enquanto Seiya permanecia treinando com Metis, Restart levou Mesh e Elulu para procurar outros treinamentos. Mesh queria desesperadamente ficar mais forte, mas Elulu parecia muito mais interessada em descansar e comer doces. Nesse momento, Cerseus apareceu e perguntou preocupado sobre Adenela. Só então, Restart lembrou que Seiya havia partido o coração da deusa da guerra anteriormente. Cerseus comentou que Adenela estava agindo de maneira estranha o dia inteiro, repetindo várias vezes que queria acertar as contas com Seiya. Preocupada, Restart procurou Ariadoa em busca de ajuda. Depois de ouvir toda a situação, Ariadoa apenas sorriu e disse que alguém tão cauteloso quanto Seiya dificilmente seria pego desprevenido. Em seguida, ela percebeu algo especial em Mesh. Como era especialista em selos mágicos, Ariadoa revelou que existia um selo oculto dentro do garoto e decidiu ajudá-lo a liberar esse poder. Além disso, ela também notou que Elulu escondia habilidades muito maiores do que aparentava. Enquanto Ariadoa treinava os dois, Restart decidiu visitar Adenela sozinha. Porém, no instante em que entrou na casa da deusa, ela ficou completamente arrepiada. As paredes estavam cobertas pela palavra Kill, escrita por todos os lados, criando um ambiente assustador. De repente, Adenela surgiu atrás dela, perguntando calmamente onde Seiya estava. Restart entrou em pânico e mentiu, dizendo que havia voltado sozinha daquela vez. Depois de sair correndo da casa, ela tentou avisar Seiya para fugir imediatamente, mas já era tarde demais. Adenela já estava atrás dela o tempo inteiro. A deusa explicou que sabia perfeitamente que Restart jamais retornaria sozinha, então decidiu segui-la até encontrar Seiya. A pressão assustadora liberada por Adenela deixou Restart quase sem conseguir respirar. Mesmo assim, Seiya continuou completamente tranquilo. Em vez de entrar em combate, ele apenas se aproximou da deusa, arrumou delicadamente o cabelo dela e comentou que estava um pouco bagunçado. A mudança foi instantânea. Toda a raiva de Adenela desapareceu no mesmo momento. Completamente envergonhada e apaixonada outra vez, ela acabou perdoando Seiya imediatamente. Sem demonstrar qualquer emoção, Seiya apenas pediu para ela ir embora, porque precisava continuar treinando seu arco. Depois de toda a confusão com Adenela, Restart voltou para tomar chá com Ariadoa. A deusa apenas sorriu calmamente e disse que não havia motivo para tanto desespero. Segundo ela, Adenela podia agir de forma assustadora, mas no fundo, ainda era uma boa deusa e não chegaria ao ponto de eliminar um humano de verdade. Logo depois, Ariadoa chamou Restart para ver os resultados do treinamento de Mesh e Elulu. Assim que a porta se abriu, Mesh apareceu cheio de confiança e revelou sua nova habilidade. O braço dele começou a crescer monstruosamente até se transformar em um enorme braço de dragão. Ariadoa explicou que aquilo era um poder oculto que estava selado dentro dele o tempo todo. Com aquela transformação, Mesh finalmente teria força suficiente para causar danos absurdos em batalha. O problema era a aparência. O corpo dele continuava pequeno, enquanto um dos braços parecia gigantesco e desproporcional. Elulu caiu na risada imediatamente e disse que ele parecia completamente deformado. Mesh ficou revoltado com o comentário e tentou discutir com ela, mas algo estranho aconteceu. De repente, todos os movimentos dele ficaram extremamente lentos. Ariadoa então revelou que Elulu também havia despertado uma habilidade escondida. Ela podia usar magias de suporte extremamente poderosas. Primeiro, Elulu cancelou o efeito de lentidão e depois lançou uma magia de velocidade em Mesh. No mesmo instante, ele começou a falar rápido demais e correr sem parar, deixando todo mundo rindo da situação. Restart ficou impressionada com o talento das duas crianças e elogiou Ariadoa por ajudá-los a despertar tanto potencial. Mas Ariadoa respondeu humildemente que apenas mostrou um caminho que já existia dentro deles desde o começo. Tudo parecia indo bem, até Restart comentar casualmente que Seiya estava treinando sozinho com Metis. No mesmo segundo, Ariadoa bateu na mesa em choque. Ela revelou desesperada que Metis era uma deusa extremamente problemática, tanto que havia sido afastada do reino divino por causa do comportamento perigoso dela com heróis invocados. Ariadoa ainda explicou que, caso algo acontecesse entre uma deusa e um humano, Seiya poderia até perder sua posição como herói. Restart entrou em pânico imediatamente e saiu correndo atrás de Seiya. Quando finalmente encontrou o local de treinamento, ela deu de cara com uma cena completamente absurda. Metis estava presa em uma árvore sem roupas, dizendo aquilo fazia parte do teste final de Seiya. Segundo ela, o herói precisava acertar a corda com uma flecha perfeita.
Depois disso, ela pretendia recompensá-lo ficando sozinha com ele. Restart ficou desesperada tentando impedir aquilo, mas Metis já estava completamente obcecada por Seiya. Porém, antes que a situação piorasse ainda mais, Seiya puxou o arco calmamente e disparou uma flecha direto na direção da cabeça dela. Metis desviou furiosa e decidiu atacar pessoalmente. Mesmo avançando em alta velocidade, Seiya permaneceu totalmente tranquilo. Em poucos segundos, ele acertou flechas extremamente precisas nos olhos e na boca da deusa, surpreendendo todo mundo com sua mira absurda. Mesmo ferida, Metis continuou avançando com um olhar assustador, deixando Mesh e Elulu aterrorizados. Então ela decidiu mudar o alvo e correu atrás de Mesh, mas Seiya já havia previsto exatamente aquilo desde o começo. 5 flechas dispararam ao mesmo tempo e prenderam Metis em uma árvore antes que ela pudesse tocar no garoto. Foi nesse momento que Metis finalmente reconheceu que não tinha mais nada para ensinar ao herói. Seiya havia conseguido dominar a técnica suprema dela em tempo recorde. Com o treinamento concluído, o grupo retornou imediatamente para Olga Fortress. Mas assim que chegaram, Carlo apareceu trazendo uma notícia preocupante. Rosalie havia partido sozinha para enfrentar Beelzebub. Sem perder um segundo, Seiya pegou Mesh e levantou o voo pelos céus. Segundo seus cálculos, Rosalie ainda não teria chegado ao esconderijo inimigo, então eles ainda tinham tempo de impedir uma tragédia. Quando chegaram perto do local, Seiya escolheu uma posição elevada perfeita para observar tudo à distância. Lá embaixo, Rosalie avançava sozinha contra o enxame, usando um escudo divino para se proteger dos ataques das moscas. Então Seiya preparou seu arco. Mesmo daquela distância absurda, ele tinha certeza absoluta de que conseguiria atingir Beelzebub. No alto das montanhas, Seiya observava toda a situação à distância, enquanto Rosalie avançava sozinha até o esconderijo de Beelzebub. Graças ao escudo divino que carregava, as moscas monstruosas não conseguiam se aproximar dela facilmente. Para Seiya, aquilo era perfeito. Rosalie estava servindo como a isca ideal para atrair o inimigo principal. Enquanto preparava o disparo, alguns soldados apareceram atrás do grupo e começaram a falar alto demais. Restart entrou em desespero, achando que o enxame perceberia a posição deles. Mesmo assim, Seiya continuou completamente calmo, porque aquilo também já estava dentro de seus cálculos. Lá embaixo, Rosalie encarou Beelzebub diretamente e exigiu uma luta individual. Porém, o demônio simplesmente agarrou ela e levantou o voo imediatamente. Mesmo naquela situação, Rosalie continuava desafiando o inimigo, sem demonstrar medo. Quando o enxame começou a se aproximar da posição deles, Seiya empurrou Restart para frente e mandou ela distrair Beelzebub. Sem entender direito o plano, Restart voou até o céu e exigiu que ele soltasse Rosalie. Beelzebub apenas riu. Desde o começo, Rosalie era apenas uma armadilha para atrair Seiya até ali. Então ele anunciou que derrubaria Rosalie do céu diante de todos. Mesmo presa, Rosalie ainda encontrou forças para perguntar se o herói finalmente havia terminado seu treinamento. Ao ouvir aquilo, Beelzebub percebeu imediatamente que Seiya pretendia atacá-lo usando arco e flecha, então ele subiu ainda mais alto, acreditando ter saído completamente do alcance dos disparos. Mas naquele instante, uma flecha passou raspando em seu rosto. Rosalie caiu do céu, porém Restart conseguiu segurá-la a tempo. Beelzebub ficou chocado. Aquela distância era impossível até mesmo para um arco mágico comum. Convencido de que era o ser mais rápido do exército do Rei Demônio, Beelzebub começou a provocar Seiya, dizendo para ele atacar quantas vezes quisesse. Então 7 feixes de luz apareceram no céu. Restart reconheceu imediatamente aquela técnica. Era o ataque supremo de Metis. Durante o treinamento, Seiya havia aprendido a disparar 7 flechas divinas ao mesmo tempo. Os projéteis avançaram em direção ao demônio numa velocidade absurda. Mesmo assim, Beelzebub conseguiu desviar de todos eles no ar. Restart começou a entrar em pânico, acreditando que ninguém poderia derrotar aquele monstro em combate aéreo. Mas logo depois, algo estranho aconteceu. Buracos começaram a surgir no corpo de Beelzebub, enquanto pássaros feitos de luz apareciam ao redor dele. Só então Restart percebeu a verdade. As 7 flechas nunca erraram de verdade. Depois de passarem pelo alvo, elas se transformaram em aves luminosas que perseguiam Beelzebub automaticamente por todos os lados. O demônio tentou escapar usando toda a sua velocidade, mas não adiantou. A técnica de Seiya o alcançou completamente, encerrando a batalha de uma vez.
Depois da vitória, Restart levou Rosalie de volta ao chão. Assim que viu Seiya novamente, Rosalie ainda reclamou dizendo que um verdadeiro herói deveria enfrentar os inimigos cara a cara. Porém, Seiya ignorou completamente a crítica, tratando aquilo apenas como mais um comentário inútil. Com Beelzebub derrotado, ainda restava eliminar o enxame de moscas espalhado pela região. Mesh e Elulu ficaram animados achando que finalmente participariam de uma grande batalha, mas Seiya tinha outros planos. Ele apenas usou a magia de velocidade de Elulu para aumentar a agilidade de Mesh e mandou o garoto recolher todos os corpos das criaturas derrotadas. Mesmo irritada, Rosalie decidiu contar uma informação importante antes de ir embora. Em uma vila chamada Izel, existia uma armadura lendária criada especialmente para derrotar o Rei Demônio. Seiya imediatamente começou a desconfiar da história e perguntou várias vezes se o equipamento era amaldiçoado ou escondia alguma armadilha. Depois disso, Restart abriu um portal para levá-los até a vila. Para surpresa dela, Seiya aceitou ir imediatamente sem voltar antes ao Reino Divino. Mas quando chegaram ao local, encontraram Izel completamente destruída. Perto dos destroços, havia um homem ao lado de um monstro estranho. Seiya avançou rapidamente para proteger o sobrevivente, mas o próprio homem revelou que aquela criatura havia sido invocada por ele. Então ele finalmente se apresentou. Seu nome era Kill-Kapul, um dos 4 generais celestiais do Rei Demônio, e o objetivo dele naquele lugar era destruir a lendária armadura antes que Seiya pudesse colocá-la nas mãos. Kill-Kapul percebeu rapidamente que não teria chance alguma contra Seiya em uma luta direta. Então, em vez de enfrentá-lo normalmente, ele decidiu recorrer a um método muito mais perigoso. Tirando um saco estranho de suas roupas, ele revelou algo que deixou Mesh e Elulu completamente assustados. Dentro dele, sua própria família, usadas como parte de um ritual sombrio. Sem hesitar, Kill-Kapul sacrificou a própria vida, junto com toda a vila de Izel, para invocar uma criatura especial capaz de derrotar qualquer herói. No mesmo instante, um círculo mágico gigantesco começou a brilhar no chão. Mesmo sem entender exatamente o que estava prestes a surgir, Seiya imediatamente mandou Restart abrir um portal para o Reino Divino. Para ele, qualquer situação desconhecida exigia máxima cautela. Então a criatura finalmente apareceu. Seu nome era Crossed Thanatos. Restart analisou os atributos do monstro e ficou confusa. Os números pareciam baixos demais para algo invocado através de um ritual tão extremo. Porém, Seiya desconfiou imediatamente que existia algum segredo escondido ali. Sem perder tempo, ele cortou o monstro ao meio com um único golpe. Mas foi exatamente aí que começou o verdadeiro pesadelo. Em vez de morrer, o corpo dividido começou a se multiplicar, criando 2 criaturas idênticas. Seiya percebeu imediatamente o perigo e começou a atacar continuamente enquanto ordenava que Restart abrisse logo o portal. No instante em que a passagem surgiu, Seiya empurrou Restart à força para dentro dela. Quando chegaram ao Reino Divino, Seiya caiu no chão dizendo que estava gravemente ferido. Restart entrou em pânico querendo curá-lo imediatamente, mas logo percebeu que ele tinha apenas um pequeno arranhão. Mesmo assim, Seiya insistia em receber tratamento. Enquanto isso, Mesh continuava preocupado com Crossed Thanatos. Porém, Restart tentava tranquilizar todos, afirmando que nenhuma criatura mortal conseguiria invadir o Reino Divino. Só que antes mesmo dela terminar a frase, o espaço atrás do grupo foi rasgado violentamente. Crossed Thanatos havia atravessado dimensões para persegui-los. Restart ficou completamente desesperada e perguntou se existia alguma forma de derrotar aquele monstro. Mas a resposta de Seiya só piorou tudo. Não, aquilo abalou Restart profundamente. Se até Seiya admitia não conseguir vencer, então a situação realmente era absurda. Logo depois, 3 deuses apareceram para impedir o avanço da criatura. Eles atacaram juntos com tudo o que tinham, mas nenhum golpe funcionou. Enquanto Restart observava horrorizada, Seiya já havia começado a fugir muito antes. A perseguição atravessou o Reino Divino inteiro. Diversos deuses apareciam pelo caminho, tentando parar Crossed Thanatos, mas todos eram derrotados facilmente. O deus do boxe, o deus do sumô e até o deus da água não conseguiram impedir o avanço da criatura nem por alguns segundos. Durante a fuga, Seiya passou correndo por Cerseus e derrubou o bolo dele no chão. Cerseus estava pronto para reclamar, mas ficou completamente imóvel ao ver o monstro se aproximando. Pouco depois, Seiya encontrou Adenela no caminho e pediu ajuda para atrasar a criatura. Como era um pedido vindo dele, Adenela aceitou imediatamente.
Ela atacou Crossed Thanatos com toda a sua força e chegou a despedaçar o corpo do monstro em vários pedaços. Porém, isso só piorou a situação. Cada fragmento começou a se multiplicar novamente. Mesmo a Denella acabou sendo derrotada facilmente. Seiya apenas observou tudo à distância e concluiu friamente que o resultado já era esperado desde o começo. Então abandonou a Denella e continuou correndo, enquanto Restart implorava desesperadamente para ele pensar em algum plano. Foi aí que Seiya finalmente revelou algo importante. Mesmo sabendo que não conseguiria derrotar aquela criatura sozinho, ele já havia preparado uma solução antecipadamente para enfrentar inimigos impossíveis de vencer. Então ele correu diretamente para o templo, onde Valkyrie costumava passar o tempo pintando sozinha. Enquanto Crossed Thanatos destruía tudo por onde passava no Reino Divino, Seiya finalmente chegou ao templo da Valkyrie. Mas em vez de pedir ajuda diretamente, ele resolveu provocar a deusa da maneira mais eficiente possível. O herói ficou parado exatamente na frente do quadro que Valkyrie estava pintando, enquanto o monstro avançava logo atrás dele. No último segundo, Seiya desviou para o lado e o ataque da criatura atravessou a pintura da deusa. O silêncio durou apenas um instante. Logo depois, Valkyrie explodiu em fúria. Com um único golpe devastador, ela esmagou a cabeça de Crossed Thanatos imediatamente. Porém, a criatura continuou viva, mesmo depois disso. Valkyrie então usou correntes divinas para prender o monstro, mas nem aquilo foi suficiente para contê-lo. Enquanto todos começavam a entrar em desespero, Valkyrie de repente começou a rir de forma assustadora. Sua aura mudou completamente. A pressão liberada pela deusa aumentou tanto que até Seiya ficou impressionado ao analisar seus atributos. Todos os status dela haviam atingido o limite máximo. Então Valkyrie abriu um enorme portal dimensional e selou Crossed Thanatos dentro dele. O corpo do monstro foi destruído instantaneamente no processo, mas a vitória teve um preço. Logo depois do ataque, Valkyrie caiu no chão, enquanto o sangue começava a sair pelo corpo inteiro. Restart tentou ajudá-la desesperadamente, porém a própria deusa explicou que aquela técnica causava um enorme efeito colateral, porque ela usava o próprio corpo para completar o selo. Mesmo machucada, Valkyrie ainda encontrou forças para agarrar Restart e culpá-la por ter trazido aquele desastre ao Reino Divino. Foi então que Seiya apareceu calmamente ao lado delas. Ele afastou Valkyrie de Restart e revelou que observou cuidadosamente toda a batalha. Na visão dele, Valkyrie era a única pessoa no Reino Divino capaz de treiná-lo adequadamente. Daquele ponto em diante, a deusa recusou imediatamente, dizendo que jamais treinaria um humano. Mas Seiya puxou sua espada e apontou diretamente para o pescoço dela. Aquilo deixou Valkyrie surpresa na mesma hora, como se ele soubesse algum segredo pessoal dela. Depois de alguns segundos de silêncio, ela finalmente aceitou ajudá-lo. Enquanto isso, Mesh e Elulu decidiram continuar treinando com Ariadoa para ficarem ainda mais fortes. Restart concordou imediatamente. Mais tarde, Seiya mostrou algo que havia preparado, escondido o tempo inteiro. Usando um fragmento da armadura lendária, junto com um fio de cabelo de Restart, ele conseguiu criar uma espada extremamente resistente através de síntese. Empolgada, Restart tentou abraçar Seiya, mas foi afastada na mesma hora. O herói reclamou friamente que ela estava com um cheiro estranho depois de toda a correria recente. Totalmente sem graça, Restart saiu correndo para tomar banho. No caminho, ela encontrou Cerseus, que avisou que Star queria vê-la imediatamente por causa do incidente envolvendo Crossed Thanatos. Restart imaginou que seria castigada, mas acabou descobrindo outra situação ainda mais séria. Star revelou que o último dos 4 generais celestiais finalmente havia iniciado seu ataque. Um enorme exército demoníaco marchava diretamente para a capital do Império. Mesmo querendo partir imediatamente, Restart foi interrompida pela própria Star, que disse calmamente que ainda havia tempo suficiente para ela terminar seu banho antes da missão. No dia seguinte, Restart voltou para buscar Mesh e Elulu após o treinamento com Ariadoa. Os dois haviam evoluído absurdamente. Mesh agora conseguia assumir uma forma completa de dragão, enquanto Elulu aprendeu novas magias de suporte. Depois disso, Restart foi procurar Seiya, mas quando abriu a porta do quarto, ela encontrou Seiya e Valkyrie praticamente sem roupas, sentados na mesma cama. Restart entrou em pânico imediatamente e começou a lembrar que relações entre humanos e deusas
eram proibidas. Tentando se justificar, ela mostrou uma boneca feita com o próprio cabelo, acreditando que aquilo ajudaria Seiya de alguma forma. Valkyrie apenas olhou para aquilo em silêncio antes de ir embora, claramente achando a situação bizarra. Mesmo envergonhada, Restart logo lembrou o motivo principal da visita e avisou que eles precisavam retornar imediatamente ao mundo humano. Dessa vez, Seiya aceitou sem hesitar. O grupo então chegou à capital, que já havia se transformado em um enorme campo de batalha. Os soldados explicaram que o último general celestial, Eraser Kaiser, liderava pessoalmente o ataque contra o Império. Seus atributos eram muito superiores aos dos inimigos anteriores. Todos acreditavam que Seiya teria que enfrentá-lo diretamente, mas antes que isso acontecesse, um velho apareceu caminhando lentamente até o campo de batalha. Era Volks, o lendário general do Império. E para choque absoluto de todos, ele derrotou Eraser Kaiser com apenas um golpe. Logo depois, ainda destruiu grande parte do exército demoníaco sozinho, usando uma espada gigantesca. Restart ficou impressionada com o poder absurdo daquele homem. Porém, quando perguntou por que alguém tão forte nunca havia derrotado o Rei Demônio antes, a expressão de Volks mudou completamente. Então, algo inacreditável aconteceu. O corpo do velho começou a brilhar, até ele literalmente se transformar em um bebê diante de todos. Aquele guerreiro lendário simplesmente virou um bebê na frente de geral. O sacerdote precisou até trocar a fralda dele, enquanto Restart tentava entender que habilidade absurda era aquela. Pouco depois, Rosalie apareceu e explicou que aquilo era uma maldição lançada pelo Rei Demônio há muitos anos. Por causa disso, Volks jamais podia sair da capital. Mesmo depois daquela situação bizarra, a cidade inteira estava em festa comemorando a vitória. Enquanto caminhavam pelas ruas, várias funcionárias de um cassino chamaram Restart para entrar, mas Seiya recusou imediatamente. Para ele, até uma mínima chance de perder dinheiro já era motivo suficiente para ficar longe daquele lugar. Logo depois, eles encontraram uma loja de ervas medicinais. O vendedor afirmava que seus remédios eram tão eficientes quanto magia divina, e Seiya quase comprou o estoque inteiro. Restart tentou impedir, dizendo que ela já podia curar qualquer ferimento, mas o comerciante insistiu em provar o contrário. Então fizeram uma disputa, usando um soldado ferido como teste. E para a humilhação de Restart, as ervas funcionaram mais rápido que sua própria magia. Depois do passeio, o grupo foi até o castelo encontrar Rosalie. Lá, ela revelou que o tempo de vida de Volks estava chegando ao fim e pediu um favor para Seiya. Caso o general insistisse em voltar ao campo de batalha, ela queria que o herói convencesse seu pai a permanecer na capital. Sem pensar duas vezes, Seiya concordou, já que considerava perigoso levar alguém naquela condição para a guerra. Quando finalmente encontraram Volks em sua forma normal, o general parecia aceitar a ideia de descansar. Mas, naquele instante, um soldado invadiu a sala, avisando que as forças restantes do Rei Demônio ainda estavam atacando a cidade. Volks imediatamente quis liderar os soldados outra vez, porém Seiya o impediu e afirmou que resolveria tudo sozinho. Em seguida, levou Mesh e Elulu para o combate, enquanto Restart permaneceu no castelo ao lado do velho general. Durante a caminhada pela igreja imperial, Restart reclamava do comportamento frio de Seiya, mas Volks apenas ria e dizia que pessoas muito poderosas costumavam ser estranhas mesmo. Então ele começou a explicar algo importante sobre os deuses. Segundo ele, o corpo de Restart era apenas uma projeção, enquanto sua verdadeira alma permanecia guardada no reino divino. Por isso, uma deusa não podia morrer facilmente, mas logo o clima mudou completamente. Volks levou Restart até uma área escondida da igreja e mostrou uma arma extremamente perigosa. Aquela espada tinha o poder de destruir até mesmo a alma original de uma divindade. Em seguida, ele apontou a arma diretamente para Restart e revelou a verdade. Havia se aliado ao Rei Demônio. Anos atrás, Volks enfrentou o próprio Rei Demônio, acreditando que venceria. Porém, diante daquele poder esmagador, perdeu completamente a esperança e passou a obedecê-lo. Agora, ele pretendia eliminar Restart ali mesmo. A deusa tentou fugir desesperadamente, mas Volks era forte demais. Em poucos segundos, ela foi dominada e já acreditava que aquele seria seu fim. Só que naquele exato momento, várias flechas mágicas atravessaram a igreja. Mesh, Elulu e Rosalie tinham chegado, e acima deles, Seiya apareceu cortando tudo em seu caminho. Ele salvou Restart no último instante e encarou Volks sozinho. Quando perguntaram como ele descobriu toda aquela traição, Seiya respondeu calmamente que havia imaginado dezenas de cenários possíveis desde o momento em que conheceu Volks. Desde Kaiser fingindo a própria derrota, até o general servindo secretamente ao Rei Demônio.
Nada era certeza, mas graças à sua paranoia absurda, ele chegou a tempo de salvar Restart. Volks então começou a rir. Para ele, a cautela extrema de Seiya era algo realmente impressionante. Porém, naquele instante, o velho general tossiu sangue e percebeu que seu corpo estava chegando ao limite. Sem hesitar, ele tomou uma substância proibida, entregue pelos demônios. E imediatamente, seu corpo voltou ao auge da juventude. Sua força disparou instantaneamente. Até Restart ficou apavorada ao sentir aquela pressão monstruosa. Então Seiya avançou sem perder tempo, iniciando uma batalha feroz dentro da igreja. A batalha entre Seiya e Volks ficou cada vez mais intensa. Mesmo enfrentando o herói convocado para derrotar o Rei Demônio, o velho general continuava lutando com um sorriso no rosto, enquanto elogiava a força dele. Ainda assim, Volks afirmava que aquilo não bastava para derrotá-lo. Durante a troca violenta de golpes, Volks conseguiu desarmar uma das espadas de Seiya e lançou uma poderosa explosão mágica diretamente contra ele. Seiya precisou dobrar o próprio corpo para bloquear o ataque, mas mesmo reduzindo boa parte do impacto, pela primeira vez desde que chegou naquele mundo, ele apareceu sangrando. Restart ficou em choque ao ver aquilo. Percebendo que não podia mais segurar seu verdadeiro poder, Seiya começou a remover os enormes anéis de peso presos em seus braços. Em seguida, pediu para Mesh lançar outra espada para ele. Agora segurando duas lâminas, Seiya cobriu ambas com energia flamejante e avançou novamente para o confronto. Os dois colidiram com força absurda dentro da igreja. Enquanto lutava, Volks ria alto e dizia que Seiya realmente havia melhorado, porém ainda estava longe de vencê-lo. Depois de observar cuidadosamente o estilo de combate do herói, ele começou a prever vários movimentos de Seiya e lentamente passou a ganhar vantagem. Vendo aquilo, Restart pediu desesperadamente para Elulu usar magia de velocidade em Seiya, mas a garota respondeu calmamente que aquilo já tinha sido feito muito antes. Assim que entraram na igreja, ela já havia lançado o fortalecimento nele, porque Seiya sempre se preparava para qualquer possibilidade. Mesh e Rosalie também quiseram entrar na batalha para ajudá-lo, mas Seiya ordenou que os dois ficassem para trás. Para ele, lutar ali significaria apenas perder a vida, inutilmente. Então os dois guerreiros avançaram novamente um contra o outro. No instante em que cruzaram golpes em alta velocidade, um dos braços de Seiya foi arrancado. Volks começou a rir, acreditando que finalmente havia vencido. Mesmo ferido daquele jeito, Seiya ainda permanecia de pé segurando a espada sem demonstrar medo algum. O general então percebeu algo estranho. O próprio braço também havia sido cortado. Naquele momento, Seiya revelou que estava usando uma técnica ensinada por Valkyrie. Era a 9ª forma dela. Uma habilidade capaz de refletir no inimigo o mesmo dano sofrido pelo usuário. Enquanto Seiya sacrificava o próprio corpo, Volks recebia exatamente o mesmo ferimento. Agora sem espada, Volks continuou lutando usando apenas os punhos. Mesmo gravemente ferido, ele ainda avançou para bloquear o ataque final de Seiya. Porém, naquele instante, a lâmina atravessou completamente seu peito. A batalha finalmente chegou ao fim. Restart correu imediatamente até Seiya para restaurar seu braço, usando magia divina. Depois disso, o próprio herói pediu para ela curar Volks também. Enquanto tratava os ferimentos do general, Restart pediu para Rosalie conversar com o pai pela última vez. Mas Rosalie recusou. Para ela, alguém que havia entregado a própria alma aos demônios não merecia mais ser chamado de pai. Só que antes que ela continuasse falando, Seiya deu um tapa no rosto dela. Ele disse que Rosalie podia gritar, odiar ou amaldiçoar Volks o quanto quisesse, mas deveria fazer isso apenas depois que ele partisse. Aquele ainda era o último momento entre pai e filha. Rosalie então caiu em lágrimas enquanto Volks acariciava sua cabeça mais uma vez e dizia que a amava. 3 dias depois, o funeral do lendário general foi realizado diante de toda a capital. Rosalie acabou sendo escolhida como sucessora do reino, e todos acreditavam que ela se tornaria uma grande rainha. Enquanto isso, Seiya permanecia desacordado desde o fim da batalha. Ele dormiu por 3 dias inteiros, sem dar qualquer sinal de que acordaria. Aproveitando aquela rara oportunidade, Restart chamou Mesh e Elulu para irem brincar pela cidade antes que o herói cauteloso despertasse novamente. Só que no instante seguinte, Seiya já apareceu atrás dela normalmente. Como sempre, ele voltou imediatamente a pensar na luta contra o Rei Demônio.
Seiya admitiu que venceu Wolks por muito pouco e concluiu que o Rei Demônio provavelmente seria ainda mais poderoso. Por isso, precisava continuar treinando. Mas então aconteceu algo inesperado. Pela primeira vez desde o início da jornada, Seiya permitiu que todos descansassem por alguns dias antes da próxima batalha. Restart ficou completamente paralisada ao ouvir aquilo, sem acreditar no que estava escutando. Mesh e Elulu correram felizes pela cidade para aproveitar o descanso, enquanto Restart finalmente podia relaxar um pouco. Mas mesmo naquele raro momento de paz, Seiya parecia já estar planejando alguma outra preparação secreta para o confronto final contra o Rei Demônio. Mesh e Elulu acompanhavam Restart pela capital, ainda chocados com a mudança de atitude de Seiya. Pela primeira vez, ele tinha permitido que todos descansassem sem treinamento ou batalhas. Aproveitando a oportunidade, Restart decidiu que aquele seria um dia perfeito para se divertir pela cidade. Ela puxou os dois direto para uma loja de roupas, dizendo que ninguém poderia aproveitar o passeio usando roupas tão simples. Mesh e Elulu começaram a escolher várias peças, enquanto Restart caminhava pela loja, observando tudo ao redor. Foi então que ela encontrou uma seção inteira de roupas de banho e ficou completamente confusa. A capital nem sequer ficava perto do mar. A dona da loja então explicou que havia uma famosa fonte termal na região. No mesmo instante, Restart começou a imaginar ela e Seiya relaxando juntos nas águas quentes. Seu rosto ficou vermelho imediatamente e ela tentou agir normalmente antes que Mesh e Elulu percebessem seus pensamentos. Enquanto procuravam um traje de banho, Restart reclamou que todos os modelos pareciam sem graça comparados às roupas feitas no Reino Divino. Foi aí que uma atendente apareceu atrás dela, oferecendo modelos cada vez mais estranhos. Primeiro surgiu uma peça que praticamente não tinha parte de cima, depois apareceu outra ainda mais exagerada, deixando apenas um lado coberto. Restart ficou revoltada. Ela começou a reclamar, dizendo que jamais usaria algo daquele tipo. Então decidiu ignorar completamente as sugestões da atendente e chamou Mesh e Elulu para ajudarem a escolher uma roupa de banho para Seiya, mas isso só piorou tudo. Assim que descobriu que existia um homem no grupo, a atendente apareceu com um traje masculino extremamente estranho, feito especialmente para deixar tudo mais confortável durante o banho nas fontes termais. Restart quase perdeu a compostura na hora. Mesmo tentando fingir indignação, ela acabou comprando tanto aquele traje masculino quanto um dos modelos femininos mais ousados escondida. A própria atendente ficou chocada, porque tudo aquilo tinha começado apenas como brincadeira. Depois das compras, Mesh comentou que estava com fome, então Restart começou a organizar mentalmente o resto do dia. Primeiro eles iriam comer bastante, depois passariam no cassino, visitariam um bar, seguiriam para as fontes termais, e no final da noite ela pretendia passar um tempo sozinha com Seiya. Só que quando finalmente voltaram para o quarto no palácio, Seiya não estava lá. No começo, Restart não se preocupou. Talvez ele tivesse saído para olhar alguma loja ou comprar equipamentos. Mas uma hora passou, depois outra, e ainda não havia sinal dele. Aos poucos, Elulu começou a sentir que algo estava errado. Ela perguntou se existia a possibilidade de Seiya ter ido enfrentar o Rei Demônio sozinho. Restart imediatamente negou. Para ela, era impossível alguém tão exageradamente cauteloso fazer uma coisa tão perigosa depois de quase perder a vida contra Wolks. Mesmo assim, Seiya continuava desaparecido. Sem saber mais onde procurar, Restart decidiu usar sua última opção. Ela abriu um portal e voltou imediatamente para o Reino Divino, atrás de Star. Porém, ao entrar no local, encontrou apenas Ariadoa chorando. Sem dizer muita coisa, Ariadoa levou Restart até uma sala especial, onde Star já parecia esperar pela chegada dela. Assim que entrou, Restart percebeu que estavam diante da sala, onde as almas originais dos deuses eram guardadas. Então Star revelou a verdade. Seiya realmente tinha partido sozinho para enfrentar o Rei Demônio. Restart se recusou a acreditar. Para ela, aquilo não fazia sentido, mas Star explicou que existia algo sobre Seiya que Restart nunca percebeu direito. Apesar de agir de maneira fria e distante, no fundo ele sempre foi uma pessoa bondosa. O Rei Demônio possuía uma espada capaz de eliminar até deuses. Por isso, Seiya decidiu agir sozinho para impedir que Restart, Mesh e Elulu corressem o risco de desaparecer junto com ele. Mesmo ouvindo aquilo, Restart ainda não aceitava aquela decisão. Na cabeça dela, Seiya podia simplesmente voltar a treinar mais no Reino Divino antes da batalha final. Só que então Star mostrou
mostrou os verdadeiros status dele. Desde a batalha na Caverna dos Dragões, Seiya já tinha atingido o limite máximo de evolução possível naquele mundo. Foi justamente por isso que ele começou a aprender técnicas especiais com Metis e Valkyrie. Não existia mais espaço para crescer através de níveis comuns, e havia algo ainda pior. O treinamento de Seiya com Valkyrie não era apenas um treinamento comum. Na verdade, ela estava preparando Seiya para usar o portão de Valhalla, a técnica suprema de Valkyrie. Ao ouvir aquilo, Rishtart caiu de joelhos. Ela sabia muito bem o preço daquela habilidade. Um humano jamais poderia usar aquele poder sem sacrificar a própria vida. Depois de derrotar vários monstros extremamente poderosos, Seiya finalmente chegou ao castelo do Rei Demônio, acompanhado por Tiana, Colt e Ariadoa. Mesmo cansado e ferido pelas batalhas anteriores, ele continuava avançando sem hesitar. Naquela época, Seiya ainda não era obcecado por preparação como no presente. Ele acreditava que podia vencer qualquer inimigo enquanto protegia seus companheiros. Naquela noite, Tiana apareceu para conversar com Seiya. Ele aconselhou o herói a visitar a Vila dos Sábios antes da batalha final, porque talvez encontrassem informações importantes sobre o Rei Demônio. Mas Seiya recusou imediatamente. Na visão dele, perder mais tempo significava deixar o mundo sofrer ainda mais. Ele acreditava que já estava forte o suficiente para terminar tudo ali. Então, na manhã seguinte, o grupo invadiu diretamente o castelo do Rei Demônio. A batalha final começou de forma brutal. O Rei Demônio possuía uma força esmagadora e obrigou Seiya a lutar no limite absoluto. Mesmo recebendo vários ataques e ficando completamente machucado, ele continuou avançando sem recuar. Depois de uma luta intensa, Seiya concentrou toda sua força em um golpe decisivo e cortou o corpo do Rei Demônio ao meio. Quando o HP do inimigo chegou a 0, todos finalmente respiraram aliviados, acreditando que a guerra tinha acabado. Mas naquele instante, algo terrível aconteceu. Do corpo do Rei Demônio surgiu um ataque inesperado, que atravessou o peito de Colt imediatamente. O inimigo ainda estava vivo. Ele possuía uma segunda vida, escondida o tempo inteiro. Antes que alguém pudesse reagir, Ariadoa também acabou sendo capturada. O Rei Demônio começou a rir enquanto observava o desespero do grupo. Foi naquele momento que Seiya percebeu o maior erro da própria vida. Pela primeira vez, ele admitiu que deveria ter se preparado muito mais antes daquela batalha. Tentando salvar Tiana, Seiya empurrou ela para longe para que pudesse fugir, mas já era tarde demais. O Rei Demônio percebeu que existia outra vida dentro dela e começou a ameaçar os dois cruelmente. Aquela cena destruiu completamente o emocional de Seiya. Nesse momento, Star interrompeu a visão. Rishtart já estava chorando sem perceber, porque agora ela finalmente entendia toda a verdade. Tiana era ela mesma em sua vida passada. Depois de morrer naquele mundo, Tiana renasceu como a deusa Rishtart, graças às boas ações que realizou enquanto ainda era humana. E a invocação de Seiya naquele mundo Rank, esse nunca foi coincidência. O destino dos dois já estava ligado desde aquela tragédia. Star então explicou que foi justamente depois daquele fracasso que Seiya mudou completamente. Após perder tudo uma vez, ele passou a se preparar obsessivamente para qualquer possibilidade de perigo. Era por isso que ele treinava até o extremo, desconfiava de tudo e nunca enfrentava um inimigo sem dezenas de planos preparados. Mesh e Elulu ficaram completamente abalados ao descobrir o passado do herói. Finalmente tudo fazia sentido para eles. Mesmo sabendo que abrir um portal direto para o castelo do Rei Demônio era proibido pelas regras divinas, Rishtart decidiu ignorar todas as consequências. Ela não ligava mais para punições nem leis dos deuses. Dessa vez, ela iria até Seiya custasse o que custasse. Mesh e Elulu também decidiram acompanhar ela. Afinal, Seiya tinha salvado os dois inúmeras vezes, e agora era a vez deles salvarem Seiya. Ao atravessar o portal até o castelo do Rei Demônio, Rishtart sentiu na mesma hora a presença opressora que dominava todo aquele lugar. A energia sombria era tão intensa que deixava claro, o inimigo ainda possuía arma capaz de atingir até divindades. Mas antes que ela pudesse reagir, o som de uma batalha brutal ecoou pelo salão. Quando Rishtart, Mesh e Elulu correram até lá, encontraram Seiya já enfrentando o Rei Demônio sozinho. Sem dar espaço para qualquer hesitação, Seiya ativou imediatamente sua técnica suprema, o Valhalla Gate.
Uma gigantesca prisão divina surgiu ao redor do inimigo, selando completamente seus movimentos. O Rei Demônio ainda sorriu com confiança, acreditando que sua resistência mágica o libertaria facilmente. Só que essa confiança desapareceu no instante em que sua espada foi destruída ao tocar a barreira. Percebendo o perigo real, ele revelou sua forma monstruosa, transformando-se em uma criatura sombria colossal e tentando romper a prisão à força. Mas Seiya já esperava exatamente por aquilo. Ele avançou para o ataque, concentrando energia em sua espada e golpeando o inimigo sem hesitar. O impacto inicial não foi suficiente e o contra-ataque veio pesado, lançando Seiya para trás e fazendo sangue escorrer por seu corpo. Mesmo assim, ele não recuou. Sacando uma segunda espada, Seiya iniciou uma sequência precisa de ataques. O Rei Demônio chegou a zombar, convencido de que aquela arma comum jamais atravessaria sua defesa. Só que então seu corpo começou a ser perfurado. Naquele instante, Rishtart finalmente entendeu o plano. Seiya havia usado os espinhos do próprio Valhalla Gate, combinados com o cabelo que ela havia lhe entregado, para criar uma arma capaz de romper a proteção absoluta do inimigo. Era uma preparação feita exatamente para aquele cenário. Sem desperdiçar a oportunidade, Seiya avançou uma última vez e cravou a espada diretamente na testa do Rei Demônio. O golpe atravessou completamente seu corpo, e logo em seguida, ele foi consumido pelo Valhalla Gate. Parecia o fim da batalha, mas o preço daquela técnica proibida caiu imediatamente sobre Seiya. Seu corpo começou a sofrer uma reação devastadora. Coberto de sangue e incapaz até mesmo de se mover, ele desabou diante de todos. Desesperada, Rishtart correu até ele. Recusando-se a aceitar aquele destino, ela pediu a Ishtar a liberação total de seus poderes divinos. Mesmo sabendo da gravidade daquela decisão, Ishtar reconheceu sua determinação e retirou as restrições. Tomada por uma energia imensa, Rishtart começou a curá-lo sem parar. No início, os ferimentos voltavam a se abrir, como se o corpo dele rejeitasse qualquer recuperação. Mas ela continuou aumentando seu poder, determinada a salvá-lo. Depois de insistir com tudo o que tinha, finalmente conseguiu estabilizá-lo. Quando Seiya abriu os olhos, Rishtart, tomada pela emoção, se aproximou impulsivamente, mas fiel ao seu jeito, ele apenas a afastou. Ainda assim, reconheceu algo importante. Rishtart havia provado ser uma verdadeira deusa da cura. Por um instante, todos acreditaram que finalmente havia acabado. Só que então Elulu percebeu algo aterrorizante. O Valhalla Gate ainda não havia desaparecido. A estrutura começou a tremer violentamente. No instante seguinte, a cabeça deformada do Rei Demônio surgiu para fora da prisão divina, acumulando uma energia monstruosa, enquanto anunciava que arrastaria todo aquele mundo junto com ele. Diante daquela visão, o grupo congelou. A energia reunida era absurda demais, mas mesmo à beira do colapso, Seiya ainda tinha forças para agir. Usando o restante de sua energia, ele manteve o Valhalla Gate ativo e puxou a cabeça do inimigo de volta para dentro da prisão. A barreira se fechou novamente, e foi naquele instante que a técnica finalmente cobrou seu preço final. Uma voz ecoou da própria prisão, anunciando que o Rei Demônio havia sido eliminado por completo. Logo depois, o corpo de Seiya começou a se desfazer numa velocidade ainda maior. Rishtart correu para curá-lo outra vez, mas desta vez era diferente. Por mais que ampliasse seus poderes, a destruição avançava mais rápido do que sua cura conseguia acompanhar. Mesh então sugeriu levá-lo imediatamente ao mundo divino, mas Rishtart percebeu a dura realidade. Se parasse de curá-lo por sequer um segundo, Seiya desapareceria na mesma hora. Com o corpo se desfazendo diante de todos, Seiya finalmente entendeu que aquele era o seu último momento. Mesmo nessa situação, ele manteve sua expressão calma. Voltando o olhar para Mesh e Elulu, reconheceu o esforço dos dois durante toda a jornada. Pela primeira vez, deixou claro que eles haviam cumprido seu papel perfeitamente e que não havia absolutamente nada a criticar. Com o Rei Demônio derrotado e os 4 generais eliminados, Gaia Brand finalmente estava livre. Seiya então pediu que os dois continuassem protegendo aquele mundo ao lado de Rishtart, mas o momento mais difícil ainda estava por vir. Ao ver Rishtart chorando desesperadamente enquanto tentava continuar curando seu corpo, Seiya se aproximou dela. E naquele instante, algo mudou. As memórias de sua vida passada finalmente retornaram. Seiya se lembrou de tudo. Lembrou-se da missão anterior, do fracasso, da perda que carregava e da promessa silenciosa que havia feito desde então. Com um leve sorriso, ele percebeu que desta vez havia conseguido. Desta vez, ele tinha conseguido salvar Rishtart.
Logo depois, seu corpo desapareceu completamente. O silêncio tomou conta do castelo. Com a batalha finalmente encerrada, o grupo retornou à capital imperial carregando a notícia da partida do herói que havia salvado o mundo. Ao ouvir o que aconteceu, Rosalie finalmente reconheceu a grandeza de Seiya, admitindo que ele havia realizado algo que ninguém mais conseguiria. Para honrar seu legado, Mesh e Elulu decidiram permanecer naquele mundo e se juntar aos Cavaleiros, assumindo a responsabilidade de continuar protegendo Gaia Branda. Já para Restart, era hora de retornar ao mundo divino. Depois de se despedir de todos, ela abriu um portal e voltou para casa. Mesmo em seu quarto, o vazio deixado por Seiya continuava esmagador. Por um breve instante, ela chegou a sentir sua presença e correu até a antiga residência dele, mas não encontrou ninguém. Sem forças, caiu de joelhos. A ausência dele finalmente atingiu seu coração de forma definitiva. Pouco tempo depois, Ariadoa apareceu para chamá-la. Ishtar havia convocado Restart para discutir as consequências de liberar seus poderes divinos sem autorização. Enquanto caminhavam até lá, vários deuses apareceram para lhe oferecer apoio. Adenela tentou encorajá-la. Cersei havia preparado um bolo. Até Valkyrie surgiu para confortá-la, afirmando que não se arrependia de ter ensinado aquela técnica a Seiya, já que ele a utilizou para salvar tantas vidas. Ao entrar diante de Ishtar, Restart ouviu sua sentença. Por causa de sua infração, o Conselho Divino havia decidido puni-la. Sua penalidade seria assumir uma missão ainda mais perigosa: salvar um mundo de dificuldade, esse. Ao ouvir aquilo, Ariadoa imediatamente tentou intervir, implorando para assumir a missão em seu lugar. Afinal, aquele era justamente o mundo onde ela havia fracassado no passado. Mas Ishtar recusou. A missão era uma punição exclusiva de Restart. Caso recusasse, perderia para sempre sua título divino. Enquanto o desespero tomava conta do ambiente, Ishtar revelou algo inesperado. Quando o Valhalla Gate foi ativado pela segunda vez, o efeito da arma divina do Rei Demônio foi anulado. Isso significava que uma exceção poderia ser concedida. Diante de Restart, surgiu então um formulário de invocação. Era o registro de Seiya. Pela primeira vez, uma deusa teria permissão para invocar novamente o mesmo herói e continuar a missão ao lado dele. Mesmo que seus atributos tivessem sido reiniciados, ainda havia esperança. Ao olhar o documento, Restart encontrou uma observação nas características. E aquilo finalmente arrancou um sorriso de seu rosto. Mesmo depois de tudo, Seiya continuava registrado exatamente da mesma forma, excessivamente cauteloso. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal. Além de ter dado muitos direitos autorais, mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!